Olá galera, tudo bem pessoal? Sou o professor Amar. Nossa aula de hoje é de Geografia, tudo bem? Pessoal, pega o matéria de Geografia aí, o livro de Geografia do primeiro ano, na página 158, 159, né? Que vai vir aqui para frente, né? Pessoal, na página 158, na aula passada eu falei sobre o clima no Brasil, fatores que influenciam o clima aqui no Brasil, né, professor? E na aula passada eu falei que fatores que influenciavam o clima aqui no Brasil era a latitude e a altitude. E hoje nós iremos falar das massas de ar da página 160. Pega o material aí. Na aula passada, só recapitulando, a longitude, fator longitude, por que ele influenciava o nosso clima, né, professor? É porque onde nós sabemos que a longitude se mede a partir da linha do Equador, que nem eu falei, até os polos, Polo Norte e Polo Sul, é onde, por conta do movimento da Terra, né, na forma de movimento da Terra, a Terra é mais ensolarada de um jeito, determinada região, e outra determinada região de outra forma. A insolação não é igual, a forma de iluminação, tá, pessoal, sobre do planeta. E também da altitude também, ela é responsável também, né, professor, por conta dessas mudanças climáticas. Mas hoje nós vamos ver as massas de ar, como é que influencia também nesse clima. Nós sabemos, né, pessoal, nossas massas de ar, professor, ela influencia o nosso clima aqui, é porque em determinadas regiões vem aquele ar, aquela chamada massa de ar. Primeiramente, vamos saber como é que se forma a massa de ar. Essa massa de ar são como aquelas bolsões que se formam em determinada região, né? Uma massa, um bolsão de ar que se forma em uma região, e aí dessa região ela transporta esse ar vem dessa determinada região para outra região. Temos, por exemplo, a massa de ar equatorial, né, professor? Continental, equatorial, atlântica. Vamos devagar bem aqui para ficar entendido. Que é a massa de ar? Vamos entender, né? Devagar. Professor, os raios solares incidem sobre a camada de terra, da terra, do solo terrestre. Não é ela que faz a temperatura aumentar demais o ar, não. O ar ficar mais quente, não. É o Sol incide sobre essa camada terrestre e ela volta, ó, incide aqui e volta, né, bate na terra, no solo e volta formando assim uma camada de ar, chamados bolsões de ar. Tudo bem? E determinada região aonde essa camada de ar incide sobre esse solo, aí que nós sabemos que é equatorial, continental, ou atlântico, ou continental, tropical, tudo isso a gente vai ver aqui. Primeiramente, massa de ar equatorial, né, pessoal, continental. Professor, o que é isso que eu já ouvi na televisão? Massa de ar equatorial continental. Não sei o que é. Para vocês entenderem, equatorial essas regiões aonde passa a linha do Equador, daí o nome continental, tá? Ou equatorial, tá? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Equatorial é porque está perto ali da linha do Equador. Tudo bem, galera? E aí, continental é porque está dentro do continente, dentro da região de área de terra. Tomando exemplo aqui o Brasil, tá? Nós estamos falando das massas de ar aqui do Brasil, obviamente. Essa massa de ar equatorial continental é uma região que fica na região dentro do país, na região que linha do Equador, aonde ela é uma massa de ar, né, professor? Que a gente se diz que é uma quente e úmida. Ela é quente, que ela vem ali e úmida. Como? Úmida por quê, professor? Se ela é quente e ela é úmida. Não estou entendendo. Ela é úmida porque ela pega, né? A transpiração na floresta amazônica ali.
o vento pega essa floresta amazônica. Professor, até agora não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Deixa eu falar bem aqui. A massa de ar, não sei, aquela umidade relativa do ar, vocês já ouviram falar isso? O ar, ó. O ar, eita, pá, o ar tá quente hoje, é? Ó, o arzinho hoje tá bacana. Mas o ar tá seco, ó, tá queimando aquele ar. Meu Deus do céu. Ô, coisa quente. Vamos, hoje tá quente, ó. Não tem aquela expressão quando você tá... O ar tá tão quente que bate na gente, chega assim, queima. É a umidade dele que tá baixa. Ou quando não tem muito aquelas partículas de água. A umidade tá baixa. Não tem muito... A umidade do ar tá baixa. Não tem muitas partículas de água. Tudo bem, pessoal? E aí, para ter uma partícula de água, a umidade melhor quando ela vem do oceano. Por exemplo, se você mora na região oceânica, no Oceano Atlântico, na beira do mar, lá em São Luís, é diferente do vento que vem, né, professor? Vem aquele vento, aquela brisa que chama, ô vento bom, ô brisa boa. É porque vem aquelas partículas de água, aquela massa de ar, aquele vento vem sobre o oceano, né, Atlântico, e aí vem trazendo, o ar vem por cima do oceano e traz carregado de partículas de ar, de água, né? O ar vem sobre o oceano Atlântico e se encarrega de partículas de água. Aí, ó, aquela umidade, tá bom, tempo bom. Já nós aqui no interior, na região bem continental, bem no interior do Maranhão, dá o exemplo aqui do Maranhão. De vez em quando, se não tiver a floresta, o ar chega muito seco aqui. Seco, queimando. Tá, pessoal? Mas vamos devagar, para não misturar muitas coisas. Ó, pessoal, essa massa de ar continental, tá? É aquela massa de ar que vem do continente, né? Traz do continente. Geralmente, ela é seca. Ela aqui não é seca. Nesse caso aqui é equatorial. Por quê, professor? É uma massa de ar úmida, porque ela vem sobre a floresta amazônica e a floresta amazônica transpira muito por conta dessas partículas de água e aí traz a umidade dessa massa de ar. Eu estou falando dessas massas de ar porque ela influencia no clima, tá? Ela influencia no clima de determinada região. Tudo bem, pessoal? Professor, e a massa de ar equatorial atlântica? Mesma coisa, região da linha do Equador, aonde essa massa de ar ela vem pelo Oceano Atlântico, tá? Que eu acabei de falar aqui, ela vem essa massa de ar trazendo sobre o Oceano Atlântico, ela vem, ó, o arzão aqui, ó, carregada de partículas de água. É uma umidade, o ar, a umidade do ar, partícula de água, por isso que ela é quente e úmida. Ela é úmida, o ar tá úmido. Agora, quando o ar tá quente e seco, aí é complicado. Mas quente e úmido, ó, dá para suportar, tá, pessoal? E a outra massa de ar também é a tropical continental. Essa tropical continental, pessoal, é porque não tem um mapa aqui. Obviamente também, como eu já falei, o Brasil é cortado pelos trópicos. É que tá perto do trópicos, né? Dos trópicos aqui de Capricórnio. E aí, geralmente essa massa, ela é quente e seca, é porque a região não é tão tensa de floresta, então não é tão floresta que nem a equatorial. E aí, pessoal, é uma massa de ar quente e seca. Essa massa de ar influencia também no clima de determinada região. Tá? Tudo essa massa de ar influencia no clima. E a tropical e Atlântico, sempre que vem pelo Oceano Atlântico, né, professor? É aquela brisa, aquela corrente de ar sobre o Oceano Atlântico, ela vem sobre o oceano, ela vem pegando da água aquelas partículas de água e se tornando úmida, um ar úmido, a massa de ar úmida. Isso influencia também aqui para nós, ou determinada região, na verdade, sobre sobre o tempo, sobre o clima quente ou seco, quente ou úmido. Tudo bem, pessoal? Vamos devagar. E aí, a última aqui, a massa polar atlântica.
essa massa polar atlântica, né, professor? O nome está dizendo, vem lá dos polos, né, professor? É uma massa de ar fria e úmida. Ela não é quente, ela vem da calota polar, vem lá do polo, geralmente do Rio Grande do Sul. O pessoal fala, ó, a massa de ar polar chegou no Rio Grande do Sul esfriando tudo. É uma massa de ar que influencia o clima de determinada região, esfriando. Pessoal, eu falei rápido, é porque é muita informação para falar ao mesmo tempo. São 5 as massas de ar polar, ou as massas de ar que nós temos aqui no Brasil. São 5. Vocês têm que saber essas 5 massas. Massa de ar equatorial continental, vem do continente. Por que equatorial? Porque é a linha do Equador. Tá próxima à linha do Equador. Ela é quente e úmida. Úmida por quê, professor? Por conta da floresta amazônica, tá? Umedece essa massa de ar. E a massa de ar equatorial atlântica, né, professor? Ela também é quente e úmida. Úmida por quê, professor? Vem por cima do Oceano Atlântico e vem pegando aquelas partículas de água por cima do oceano, né? E se torna úmida o ar, né? Esse ar, essa massa de ar. Estão entendendo? A tropical continental, ó, já foram massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, agora massa tropical continental. Essa massa tropical continental, obviamente ela vem de dentro do continente, tropical porque perto do trópico de Capricórnio. Ela é uma massa de ar quente, não tem tanta floresta para ficar tão úmido assim. É uma massa quente e seca, tá, pessoal? Quente e seca. Ela não tem muita partícula de água. Ela é seca, tudo bem? E a tropical Atlântico, é a quarta de mão, é úmida porque vem sobre o Oceano Atlântico, tá? Vem, carrega de partícula de água, se carrega, fica úmida. E a massa polar, tá, dos polos, repetindo, vem, ó, úmida e fria. Fria e úmida porque vem dos polos, esfria aqui a nossa região. Professor, por que o senhor falou dessas massas de ar? É porque elas influenciam o clima, tá, que nós vivemos. São 5 essas massas de ar. E elas é um dos fatores que influencia o clima da região que nós vivemos, do lugar que nós moramos. Na aula passada eu falei da latitude, tá? E da altitude como influência no clima. E na aula passada eu falei de clima, o que era clima e o que era tempo. Tudo bem, pessoal? Professor, o que acontece, né? Ela influencia no clima, influencia no tempo que nós vivemos, tá? E aí, nessa opção, né, professor? Na próxima coisa nós vamos estudar continentalidade e maritimidade, tá? Mas isso vai ficar na outra aula. Tudo bem, pessoal? Na aula passada eu falei de clima e tempo. Nessa nós estamos falando de massa de ar, tá? Que ela influencia aqui para a nossa região. Um abraço, até a próxima.